Amém. Glória a Deus. Amados, vamos orar então. Paizinho Deus poderoso, exaltamos o teu nome, Senhor, mais uma vez. Agradecemos, Senhor, a ti, primeiramente por quem tu és, Pai. O Senhor é santo, o Senhor reina sobre tudo e todos, Pai. Toda glória e majestade pertence tão somente a ti. E nós, como teus filhos, Pai, estamos aqui nessa noite para te buscar, Senhor, te buscar, compreender um pouco mais da tua essência, Pai, de quem tu és, do teu caráter, Senhor, do teu ser. Que esse momento aqui, Pai, de busca seja proveitosa, Senhor, para que possamos crescer em Ti, Pai, crescer na graça e no conhecimento de quem Tu és, que ao olharmos para Ti, o Senhor nos transforme, Pai, em nome de Jesus, que o tema de hoje, Pai, que é sobre perdão, venha realmente nos levar, nos conduzir ao entendimento melhor, Senhor, sobre isso. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, em nome de Jesus, eu que te peço, Teu Espírito Santo, venha ministrar os nossos corações, nossa mente, Pai, que o Senhor venha conduzir essa aula, em nome de Jesus, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, que não haja problemas técnicos, Pai, nada que venha nos atrapalhar, Pai, de recebermos de Ti, Senhor, o que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. É o que eu te peço, entrego assim a nossa aula, esse momento diante de Ti, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo tenha completo controle, Pai, dessa aula. Paizinho, é o que eu te peço, te louvo, te exalto assim em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vou projetar aqui nosso slide. E aí, amados, ó, fica à vontade, tá? Hoje eu tô sem celular, então não vou conseguir ver as reações. Mas qualquer coisa aí, Vinícius, pode abrir também, tá? Você também, tá, minha irmã? Amém. Ok, amém. Tá bom? Até que Os ajeitar joinhas minha... você não consegue ver, né? Não consigo ver nada, porque na hora que eu abro aqui, ele some o negócio. Ai, cadê? Achei. Some tudo. Mas eu sei que vocês estão comigo, né? Amém. Eu acho que nós três, se aparecer mais alguém, não sei se que Deus envie mais, né? Mas acredito que não vale nem a pena mensagem nem mensagem, vale a pena mais abrir a câmera e perguntar na hora. De repente. Isso aí. Exato. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Foi. Vocês estão vendo direitinho aí? Sim. Vamos sim. Beleza. Então, amados, nós vamos continuar, né, o tema, né, nosso último tema, que é sobre amor e perdão, né? A gente não quis desvincular, né? O pastor Carlos trouxe primeiro sobre amor na semana passada, só que estudando, né, assim, na verdade, eu lembro que era o tema, já que a gente já tinha proposto, né, no começo do ano, né, fazia parte do nosso planejamento. A gente viu como as coisas foram encaixando certinho, né? Só que eu lembro que um dia, numa aula na escola mesmo, né, um aluno tá falando meio que um negócio de vingança, um negócio meio esquisito, né? Aí eu não explicitamente, né, mas ele tava falando meio que de guardar rancor, né, e querer, né, e tem que pagar o mal com o mal lá mesmo e tal. Um pensamento bem antibíblico, né? Aí eu aproveitei, né, e falei sobre o perdão, né? Eu falei, mas assim, não, cara, você tem que perdoar a pessoa. Se você ama, você perdoa. Porque o perdão é uma ação de amor. E eu comentei com ele que, assim, quando você ama alguém, você já pressupõe que ela vai falhar. Então, você já tem que ter na sua mente que você vai precisar perdoar se você realmente ama aquela pessoa. Então, eu falei isso com ele lá, né, na hora. Aí os outros alunos lá interagiram, enfim, né, meio que zoaram ele, mas o ensinamento ficou lá, né.
E aí eu achei interessante que acabou que perdão parou, né, comigo, né, para eu poder dar aula. E aí o amor e o perdão são muito, assim, tá muito intrínseco, né? A gente sabe que o amor é maior, né? A própria palavra fala, é maior do que todas as outras coisas. Só que o perdão em si, ele é realmente um indicador do amor, posso dizer assim, né? É uma indicação de um real amor. Então, os dois juntos é muito perfeito, né? Porque o perdão é isso, vamos dizer assim, que é uma das facetas do amor, é uma das formas de como o amor se manifesta, né? E aí, estudando a palavra, isso ficou muito claro, né? Preparando a aula de hoje, né? Eu vou ler muitos versículos que provavelmente os irmãos já conhecem, né? Quase todos eles, mas me levou a uma reflexão, e a ideia da aula de hoje é nós compreendermos, vamos dizer assim, a natureza do perdão, né? A gente sabe que ele é resultado do amor, mas para a gente entender, né, realmente o que é o perdão, e aí é uma coisa que eu acho que parece muito simples, mas a natureza dela é muito profunda, né? Assim como o próprio evangelho, né? Muita coisa que é simples, é fácil de compreender, mas viver aquilo às vezes não é fácil, e às vezes ter uma compreensão real da natureza daquilo pode nos ajudar, né, a poder desenvolver isso e aplicar isso realmente nas nossas vidas. E aí o texto base, né, que a gente vai utilizar tá lá em Mateus 18, 21 a 22, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Então, observa aqui que já temos duas palavras-chave, né? Pecar e o perdão. Então, observa aqui que a palavra pecar já começa, não é pecar só contra Deus, né? O pecado, obviamente, agride ao Senhor, mas o pecado é você cometer também contra outros, né? Falhar com outros, né? Então, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar, né? Essa é a pergunta. Aí o Pedrão responde, o próprio Pedrão, ele faz uma pergunta meio retórica, e ele responde, né? Até 7 vezes? E aí respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, amados, aqui a gente vai desenvolver, né? Vai falar um pouquinho sobre esses dois versículos. Mas a ideia da aula de hoje, para a gente compreender o que é perdão realmente, como o pastor Carlos trouxe sobre o amor, a gente precisa também entender o perdão de Deus. E o amor que Deus é, né? O amor que Deus é, um amor que se manifesta, não é o amor do mundo, não é o amor que as pessoas falam, né? Da mesma forma, perdão. Perdão não é uma coisa que a gente... eu acho que aquilo é perdão, né? Eu mesmo vou construir uma ideia de perdão. Não, na palavra é muito claro o conceito de perdão, o que é realmente o perdão, segundo a visão de Deus, ou seja, o perdão verdadeiro. Então, para a gente poder falar do perdão, nós perdoarmos, né, e recebermos um perdão verdadeiro, a gente precisa entender primeiro o perdão que é de Deus, ou o perdão que vem de Deus, porque essa é a referência, né? O perdão estabelecido por Deus, que é manifestado em Cristo, né, e que Cristo apresenta para nós. Então, a ideia da aula de hoje é a gente compreender um pouco mais sobre o perdão de Deus. E aí, amados, voltando no texto que nós lemos, né, fala do perdão exigido por Cristo, né? Basicamente é isso. O Pedro pergunta: eu devo perdoar quantas vezes, né? 7 vezes? E aí o Senhor, ele responde, né, qual que é o grau de exigência de perdão que Cristo estabelece. Então, o perdão exigido por Cristo, ou seja, por Deus, como resposta à pergunta de Pedro, é um perdão perfeito. 70 vezes 7. É um perdão perfeito e absoluto. Ou seja, é um perdão segundo a natureza de Deus. Esse perdão perfeito, né, que está simbolizado aí na numeração, né, 70 vezes 7, né, 7, a gente sabe que fala de completude, de perfeição. Então, 70 vezes 7, ele está querendo indicar esse perdão perfeito, mas também absoluto. Por quê? Absoluto no sentido de que o perdão está disponível realmente para todos e para qualquer circunstância.
independente daquilo que for cometido, com exceção da blasfêmia ao Espírito Santo, que a gente sabe disso, e aí não vou entrar muito nisso, mas a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo não tem perdão, porque quando você blasfema contra o Espírito Santo, você não pode ser mais ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Logo, não há arrependimento, e sem arrependimento não há perdão. Mas, com exceção disso, né, o Senhor Jesus ele deixa muito claro isso, a questão do perdão ele é absoluto, porque, independente das circunstâncias, a partir de um arrependimento, é possível alcançar perdão. Porque o 70 vezes 7, ele remete lá ao perdão que Lameque poderia alcançar. Porque Lameque, lá em Gênesis 4, 24, e o pastor Fernando já pregou sobre isso, né? Lameque, ele fala, se Caim foi, né, ele foi perseguido, né, 7 vezes, ou o texto fala lá, né, que é 7 vezes pior o pecado cometido por ele, né, sofreria alguém que tocasse nele, Lameque, aí o próprio Lameque fala, Lameque seria 70 vezes 7. E Lameque ali é uma figura do mal mesmo, né? Porque a partir ali de Lameque, né, da descendência dele ali, o desenrolar ali do começo de Gênesis, leva àquela depravação total da humanidade, onde Deus teve que trazer o juízo, né? Mas, mesmo Lameque alcançaria esse perdão que o Senhor Jesus está falando. E é interessante quando a gente vai lá no texto, fala que após Lameque, logo na continuação, no versículo 25 e 26, fala do nascimento de Enos, que é filho de Sete, né, que foi o filho concedido por Deus no lugar de Abel, que foi dado a Adão e Eva, né? E aí, depois que Enos, que é filho de Sete, nasce, a palavra do Senhor fala que o nome do Senhor começou a ser invocado. O nome do Senhor passou a ser invocado. Começou a ser invocado ali. Então, claramente, a gente vê que após o pecado, se manifestou Cristo. Então, ali está apontando, Enos, ele aponta uma tipologia de Cristo. E aí, a partir de Cristo, todo o pecado anterior pode receber perdão. Então, é interessante a gente pensar nesse texto dessa forma. E aí, para desenvolver a aula, a gente precisa entender o que precisa ser perdoado, né? Beleza. O pecado, né? A resposta aí. Perdoar o quê? Perdoar o pecado. E aí a pergunta próxima é o quê? Beleza. Perdoar pecado. E o que é pecado? A gente sabe que o original da palavra, né, significa errar o alvo. Errar o alvo. E tá certo, óbvio. Mas eu queria pensar ou desenvolver o pecado, para a gente entender o perdão, no aspecto de ofensa, que é um sinônimo de pecado também. Né? Então, a palavra fala muito sobre ofensa, quando está falando sobre pecado. Então, a gente precisa entender o que é ofensa, porque o pecado, no fundo, é uma ofensa. E o que é uma ofensa? Ofensa é uma agressão moral contra alguém. Ela pode chegar ao ponto físico, mas a ofensa em si, o ato de uma ofensa, de você cometer uma transgressão, que seria um sinônimo para essa palavra, é quando eu cometo uma agressão contra alguém. Então, quando a gente comete algum pecado, ou seja, realiza uma ofensa, nós estamos ofendendo o caráter de Deus. Nós estamos ofendendo a Deus e a pessoa a quem nós estamos cometendo aquele pecado. Então, nós estamos agredindo, a ideia de ofensa é nesse sentido, de ser uma agressão à santidade de Deus. E aí, quando a gente fala de ofensa, entender a ofensa na sua concepção, e a gente vai ver alguns textos, a ofensa, toda ofensa praticada, ela exige um preço. Então, a ideia de pecado no Antigo Testamento, principalmente, por isso que nós temos a lei mosaica, é o sentido de retribuição a uma ofensa. Então, a ofensa, ela pode ser entendida como uma dívida. Né? Então, quando você ofende alguém, você está em débito, você está em falta com alguém. E se aquilo está em falta, precisa ser pago. É uma dívida que exige um pagamento, que seria o juízo.
Então, a gente entender que o juízo, a condenação, é o pagamento de uma dívida, né, que ela foi contraída por causa de uma ofensa, faz a gente entender muito bem o que é o perdão vindo da parte de Deus. E eu achei maravilhoso, amados, trabalhar com... desenvolver a aula de hoje, porque é isso. A gente tem a noção do que é perdão, óbvio, né? Perdão né, perdoar alguém, né? Enfim. Mas o que é isso realmente, né? Então, a ideia da aula de hoje é a gente entender a natureza e a essência do que é realmente o perdão. E aí, amados, é maravilhoso, porque aí vocês vão ver como tudo encaixa e tudo é perfeito, né? Como a palavra do Senhor é perfeita. É maravilhoso. Enfim. Amém, amados? Glória a Deus. Então, quero que a gente guarde isso, tá? Então, pecado, né? Que a gente vai perdoar o quê? O pecado. E o pecado é uma ofensa. E toda ofensa produz uma dívida, que exige um pagamento. E esse pagamento, normalmente, é uma condenação ou algo em troca. Você quer que aquilo tenha uma retribuição, né? Aquilo que foi cometido. Então, aquele que me ofende, né? Aquele que peca contra mim, ele gera uma ofensa no meu coração e, naturalmente, eu vou querer justiça. E o que é a justiça? É a exigência desse pagamento, dessa dívida. Então, aquela pessoa está em falta comigo, né? E eu estou exigindo pela minha justiça, pela ofensa que foi gerada no meu coração, eu estou exigindo uma recompensa, que é a condenação, o julgamento daquilo, tá? Então, para confirmar isso, eu peguei 2 textos, um do Antigo e um do Novo, tá? Lá em Levítico 6:2 fala: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor. E aí continua o texto. Mas aqui eu queria chamar a atenção disso. Então, pecar significa cometer uma ofensa contra Deus. Ofensa contra o Senhor. Outras versões chamam ofensa de transgressão. Então, são sinônimos. Então, eu estou ofendendo a Deus, né? E isso é replicado no Novo Testamento. Quando a gente vai lá em Romanos 5, de 15 a 21, está falando sobre as nossas ofensas, né? Então, ó, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Então, ó, está falando da ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, então está falando aqui de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí o texto continua, mas eu queria só chamar a atenção aqui, a questão da ofensa. Mas olha só, vou continuar o texto aqui porque fala alguns outros pontos importantes. Ó, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento, aí, ó, a paga, o preço exigido pela ofensa, ó, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então, o preço exigido, né? Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e aí a paga, no nosso caso, diante de Deus, é a morte, por isso que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu peco, eu agrido a Deus, eu estou em débito com Deus, e esse débito precisa ser pago. E o preço de pagamento por essa ofensa é a morte, né? Então, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de algo relacionado a esse pagamento, ao pagamento, entre aspas, que vocês vão ver aqui, dessa dívida, tá? E aí continua falando, ó, por uma só ofensa veio o juízo. Então, o juízo é essa dívida sendo cobrada. Então, juízo sobre todos os homens para a condenação, ó, novamente a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E aí também fala onde sobreveio então a lei, ó, sobreveio então a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para que a ofensa ficasse muito clara, muito escancarada, né? Ou seja, através da lei eu conseguia ver bem assim, bom, aqui eu quero uma retribuição por essa ofensa aqui, eu exijo uma restituição, exige-se um pagamento, exige-se uma condenação, tá? Então, essa é a ideia que é apresentada na questão de ofensa no Novo Testamento. E aí, quando a gente vai lá no original, né, no Antigo Testamento, a palavra ofensa, né, é maal, que significa, né, uma infidelidade, traição, ó, transgressão.
invasão, né? Então, ó, é um ato de infidelidade ou algo traiçoeiro, ou seja, um pecado. Ou seja, é agir, ó, com falsidade, traição, transgressão, infidelidade. E aí por isso que no Antigo Testamento fala muito da questão da idolatria. A idolatria era considerado um ato de traição contra Deus, ou seja, era um adultério, né? Um adultério espiritual contra Deus. Então, por isso que se exigia os sacrifícios, né? Para poder, entre aspas, pagar esse preço, né? E no Novo Testamento a palavra seria paraptoma, né? Que seria também transgressão, delito, ofensa, uma falta. Então, olha só, lá embaixo fala, é um deslize, um desvio, por isso que é a questão do pecado, né? Que é errar o alvo, é um pequeno desvio do lugar certo. Isto é, um erro, que é quando é um ato não intencional, mas que você acaba errando, ou seja, também é pecado, né? Ou uma transgressão, quando você tem consciência daquilo e comete, né? E está dizendo que seria, então, uma queda, uma falta, ofensa, pecado, transgressão. Essa é a ideia da palavra ofensa, que a gente precisa entender. Então, da parte de Deus, o perdão está relacionado com essa ofensa, essa dívida que nós estamos com Deus. Só que Deus, pelo seu muito amor, ele perdoa essa dívida, né? Perdoa. Então, a palavra perdoar é no sentido de não cobrar a dívida. Então, a gente precisa entender esse conceito. Então, o perdão é uma ofensa que exige um preço. Só que quando eu perdoo, eu deixo de cobrar a dívida. Eu não quero receber o mérito, ou eu não quero receber o juízo, né, o preço daquela dívida. E tem vários textos que vão deixar isso muito claro. Amém, amados? Glória a Deus. Tá claro aqui até agora? Amém. Amém. Assim. Amém, glória a Deus. Vinícius, chegou mais alguém? O Alisson tá aqui com a gente e a Eliane também. Paz, boa noite. Glória a Deus. Paz, meus irmãos. Boa noite. É porque eu tô sem ver aqui, tá? Mas amém, glória a Deus. Então, mas como eu já li, né, já falei, né, Romanos, aí a gente entende, ó, por que o salário do pecado é a morte. Porque, amados, o nosso pecado, que é uma ofensa, é uma dívida contra Deus. E Deus é vida, então a exigência dele é vida, né? Por isso que o preço é uma morte. Então, o salário do pecado é a morte, ou seja, a dívida contraída, ela só pode ser paga com morte. Então, é uma dívida por causa da ofensa, porque eu transgredi o caráter de Deus, a santidade de Deus. Só que aí fala, mas o dom gratuito, amados, aí isso aqui que a gente vai entender também, o que é graça, amados. Graça é um ato voluntário da parte de Deus de não cobrar a dívida em nós. Mas isso não quer dizer que não vai ter o pagamento. Vai ter o pagamento. Mas da parte de quem? Do próprio Deus, que é a ideia de perdão. A ideia de perdão que a gente está querendo entender aqui é quando aquele que recebeu a ofensa, ou seja, que teria o direito a receber aquela dívida, aquele que deveria ter o direito, ele mesmo paga. Ou seja, ele não cobra do outro. E isso gera um prejuízo para aquele que foi ofendido. Mas é um ato de graça. Por isso que o perdão, amados, é uma manifestação do amor de Deus. É Deus decidindo não cobrar de nós a nossa dívida com ele. E ele decide, ele mesmo, pagar. Ou seja, ele mesmo arca com o prejuízo da ofensa, da dívida. Então, essa é a ideia de perdão. Amém, amados? Então, ó, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, uma atitude vinda dele, por isso que é um ato de amor, é uma decisão, né? É a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente sabe, essa vida eterna é só mediante perdão, ó, nosso Senhor. E aí, ó, Colossenses 2, 13 e 15 fala justamente desse perdão. Então, esse perdão que vem da parte de Deus é a questão de rasgar. Então, observa, olha o texto de Colossenses que a gente conhece, fala, ó, Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos, lembra, mortos do salário do pecado, pelas vossas transgressões, ou seja, as nossas faltas, nossas ofensas,
né? Por isso que também alguns textos falam sobre faltas, né? Você está em débito, você está em falta com aquela pessoa. Ó, e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou seja, perdoando a nossa dívida. Por isso que fala, ó, tendo cancelado, ele rasgou, né? Então, Cristo pagou, mas no sentido de que Deus não exigiu de nós. Então, para nós, ele fez o quê? Ele rasgou. Ele depositou nele mesmo. Então, ele rasgou a dívida que tinha contra nós. E não vai cobrar mais. Por isso que ele lança aonde? No mar do esquecimento. Então, esse é o perdão da parte de Deus. Tínhamos uma dívida impagável, e a gente vai ver, né, tem uma parábola que é muito clara sobre isso, uma dívida impagável, Deus, pela sua graça, ou seja, um ato que vem da parte dele, única e exclusivamente por amor, ou seja, um ato de amor, ele decidiu não cobrar a dívida de nós, perdoando. Então, ele perdoou a dívida, não vai cobrar mais. Então, ó, que era contra nós e que constava de ordenanças, aí observa, ordenanças é no sentido de quê? Bom, é uma dívida que precisa ser paga. Qual que é o pagamento? Condenação, morte. Então, tá pago. O qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz e despojando todos os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Então, a vitória da cruz, amados, é esse perdão absoluto da parte de Deus que a gente está estudando. E aí, João, ele reforça isso. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, por causa de Cristo, amados, não temos mais dívidas com o Senhor. O preço está pago. Ou, melhor, não haverá cobrança. Né? Cristo pagou para o próprio Pai, né? E eles são um. Então, o próprio Deus pagando o preço, porque todo pecado exige juízo. Então, o juízo recaiu sobre Cristo, só que a dívida foi rasgada. Não há mais cobrança. Por isso, que o apóstolo Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, não tem mais condenação, não tem como. Porque o perdão do Senhor é um perdão absoluto. Ele realmente não vai cobrar essa dívida. E aí, amados, como nós já falamos, fica muito claro, e por isso que o tema é amor e perdão. O perdão, amados, é uma das maiores manifestações de amor. Então, o perdão vindo da parte de Deus é o amor dele sendo manifesto em nós. Então, quando nós perdoamos, então lembrando, nós estamos tentando entender o perdão que vem da parte de Deus, o perdão de Deus, para que nós possamos viver isso, tá? Então, quando nós perdoamos, no sentido de não querer a paga, não querer mais a cobrança, não exigir do outro o julgamento do ato que ele me ofendeu, é um ato de amor. Então, ó, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Cristo enviado o seu em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto, aí, amados, olha só, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Então, ele nos amou. E como se manifestou esse amor? Enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É isso, o pagamento. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, e aí, se ele nos amou dessa forma, devemos também nós amar uns aos outros. Como? Perdoando. Porque a propiciação pelos nossos pecados aqui, amados, é perdão. Então, se não há perdão, não há amor. Porque uma das evidências ou uma das formas do amor real se manifestar é o perdão. Por isso que o perdão é tão enfatizado na palavra. Ó, Colossenses 1, 13 e 14 fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ó, seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados, perdão da dívida. Bem-aventurado aquele cuja... Aí, ó, aqui, amados, esse texto é maravilhoso, ó, que é apóstolo Paulo citando uns salmos, né? Ó, bem-aventurados aqueles cuja as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
Ou seja, como a gente está falando, é um ato da parte de Deus, por amor, único e exclusivamente. Não tem um motivo, não tem um porquê, não tem um fundo, né? Ele não está exigindo algo em troca, ele simplesmente perdoou, ele simplesmente olhou para a nossa condição e falou bem assim, não vou cobrar o preço, ponto. Ou seja, ele decidiu não imputar o pecado, ponto. Por quê? Por causa da obra da cruz. Mas é uma atitude da parte de Deus. Então, quando a gente fala de perdão, para nós com os outros, é literalmente uma decisão minha de não imputar o pecado no outro, no sentido de que eu não vou cobrar do outro pelo ato de ofensa que ele cometeu contra mim, né? Então, 2 Coríntios 5, 18 a 19 fala, ora, tudo provém de Deus. Então, é Deus que veio agindo, é ele fazendo, ou seja, parte de Deus, né? Então esse perdão parte de Deus. Então o perdão que nós devemos ter deve partir de nós. Nós não devemos esperar algo em troca do outro para poder perdoar. Eu tenho que perdoar, né? Enfim, tem que ser uma atitude que vem de dentro, vem do nosso interior. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo. Então, de novo, o próprio Deus decidiu então fazer esta reconciliação, reconciliando consigo o mundo, não imputando, de novo, não imputando, não colocando essa carga, não cobrando esse preço do outro, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, amados, quando eu decido perdoar, quando eu não cobro a dívida de quem me ofendeu, ou seja, quando eu não imputo, isso deve nos levar à reconciliação. E, amados, o que é reconciliação? Ter paz. Por isso, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o pastor Carlos trouxe semana passada, né? Fala que o amor lança fora todo medo. Em qual sentido? Eu não tenho mais medo porque eu não tenho mais dívida. Eu não tenho mais dívida. Eu estou reconciliado. Eu tenho paz com Deus. Eu não preciso temer. Então, quando eu perdoo, eu preciso ter paz com outra pessoa. Paz no sentido de quê, gente? De quê, amados? Não é que eu não vou... E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não é que eu preciso ter aquele sentimento e eu preciso obrigatoriamente conviver com aquela pessoa. Não é isso, amados. O ato de perdão é um ato interno na qual eu libero a outra pessoa, né, nesse sentido, na qual eu não cobro aquele preço e eu tenho paz, mediante a ofensa que eu recebi. Ou seja, eu tinha, entre aspas, por causa da ofensa que foi gerada, eu tinha o direito de exigir algo, um pagamento daquilo, uma cobrança, ou seja, aquela pessoa merece receber alguma coisa por aquilo que ela fez, mas quando eu perdoo, eu estou falando o quê? Eu estou abrindo mão disso, eu não quero mais a cobrança dessa dívida, e eu tenho que ter paz. E, ou seja, eu sou reconciliado com aquela pessoa. Eu posso, a partir daí, conviver com ela, mesmo que não seja obrigatório, mas no sentido de que, com o perdão verdadeiro, mesmo que aquela pessoa me ofendeu, eu consigo partilhar com ela o pão, eu consigo ajudá-la quando ela precisa de necessidade. Ou seja, eu não vou querer me vingar, eu não vou querer o mal dela, eu não vou querer nada dela. Esse é o ponto. A ideia do perdão é não querer receber nada, porque eu abri mão disso, eu abri mão da cobrança. Então, como eu abri mão da cobrança, eu tenho paz, porque agora está livre. A pessoa está livre porque ela não tem débito comigo mais. Essa é a ideia de perdão. Então, amados, o perdão, como nós lemos, ficou muito claro, é um ato de amor. E como nós falamos, é uma decisão, é um ato, não é um sentimento. O perdão não é sentimento. Ai, que vontade de perdoar. Não, amados, às vezes você vai estar com raiva, porque você vai estar frustrado, você vai ficar triste mesmo, assim, e dependendo do que for, é algo que realmente corta o nosso coração. Então Deus perdoa, mas ele não fica feliz pelos nossos atos. Então não é um sentimento, né? Então Deus ele não se alegra quando nós erramos,
Por quê? É uma ofensa contra ele. Só que o que é o perdão de Deus? Ele não exige o preço que deveria ser cobrado. Ele perdoa. É isso. Não exige o preço. Então é uma decisão, por isso que não é um sentimento. Eu preciso decidir tomar o prejuízo. Olha isso, amados. Então você foi ofendido, sim, ninguém está negando. Você vai ficar triste, ou seja, é algo que te agrediu. E você, pela sua justiça, a questão da justiça própria, merecia, entre aspas, porque também está relacionado com o seu ponto de vista, mas você, a pessoa que quer, que não perdoa, ela, na cabeça dela, ela está pensando o seguinte: bom, aquela pessoa me ofendeu, então ela merece receber algo por aquilo que ela fez, né? Então, quando eu perdoo, é um ato de não querer que algo aconteça com aquela pessoa, algo semelhante, né? Então, na lei, que a gente vê a questão da lei, né, como uma enfatização do pecado, é justamente nesse sentido. O Antigo Testamento fala olho por olho, dente por dente. Você bateu, então você pode bater de volta. A outra pessoa roubou o seu animal, você merece receber o dinheiro, ou você merece pegar algo que é dela. Você matou alguém, né, ou um familiar seu matou alguém, os familiares daquela pessoa têm o direito também de matar de volta, olho por olho, dente por dente. Ou seja, uma ação merece uma paga na mesma moeda. Essa é a ideia. Então, a ideia de não perdoar é isso, é pagar na mesma moeda. E o que Cristo vem ensinar, que é o perdão que vem de Deus, eu não vou exigir isso. Ou seja, eu fui ofendido, né? Aquela pessoa me feriu, me agrediu, me defraudou, e eu decido tomar o prejuízo e não cobrá-la. Isso é perdão, amados. E, pelo menos para mim, não sei se para os irmãos tá fazendo sentido, mas para mim, isso ficou muito claro o que é realmente perdoar. Então, eu olhar para aquelas circunstâncias, não é que eu estou negando o que aconteceu. Eu tenho consciência daquilo e eu decido ficar em paz com aquilo. Eu decido não cobrar. Eu decido deixar a pessoa livre. Essa é a ideia, né? Então, perdoar é ter consciência de que o que foi feito foi errado. Foi um erro. A pessoa me agrediu, a pessoa me ofendeu, né? Só que, e aquilo que ela fez é passível de punição. Mas tendo a consciência da natureza caída e falha do outro, ou seja, você sabe que o erro dela, o erro que foi gerado sobre você, é porque a natureza daquela pessoa é caída, e é justamente essa ideia do perdão de Deus. Deus olha para o ser humano, e fala o seguinte: bom, a palavra fala, né, que Deus sabe do que somos feitos, né, que nós somos feitos do pó. Então, sabendo dessa natureza caída, tinha dois caminhos. Ou eu exigia o preço e condenava todo mundo, né, ou, no caso, a parte de Deus, olharia para o homem e deletaria o ser humano, porque o salário exigido, né, o preço exigido, seria a morte. Ou ele, por amor, de novo, uma decisão, por amor, ele buscaria a reconciliação através do perdão, né? Então, olhando para a natureza caída, e aí por isso que Jesus fala: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, amados, é aquilo, as pessoas, quando elas cometem erros, elas estão na natureza caída dela. Ela é escrava daquilo. Ela não tem, normalmente ela acaba cometendo porque não tem, faz parte da natureza dela. Então, o ato de perdão é ter consciência dessas coisas, é ter consciência que foi errado, sim, mas que esse erro é fruto de uma natureza que é caída. Então, quando eu tenho a consciência dessas coisas, eu decido amar concedendo perdão, ou seja, não cobrando a dívida. E que dívida é essa? Como a gente estava falando, se alguém me ofendeu, então eu tenho o direito de me sentir ofendido e cobrar a dívida. O que é isso, amados? Justiça própria.
você está exigindo uma justiça que vem de você e não de Deus. Então, quando eu quero que algo aconteça com a pessoa que me ofendeu, nesse aspecto, eu estou aplicando justiça própria e não a justiça de Deus, porque Cristo veio e perdoou os pecados. Então, eu, como sou de Cristo agora, a minha missão também é espalhar esse perdão. Então, ó, perdoar é vencer o sentimento de justiça própria, esse sentimento que quer um pagamento, e não desejar retribuir a ofensa, ou seja, não deseja receber a dívida. Então, quando não cobramos a dívida, quando essa dívida não é cobrada da outra pessoa, ou seja, o perdão, é possível uma reconciliação com aquele que está em débito. Ou seja, aquele que está com saldo devedor com você, você zera a conta. Ou seja, você pode, a partir dessa reconciliação, ter paz com aquele que te deve. Essa é a ideia do perdão. É você conseguir viver em paz diante daquelas circunstâncias, diante daquele ferimento, diante daquela defraudação que aquela pessoa cometeu contra você. Você decide, por amor, perdoá-la. E você pode, sim, viver em paz consigo e com aquela pessoa. De novo, viver em paz não significa que você tem que né, ficar de carinhos, né? Enfim. Por isso que o amor é uma atitude, não é um sentimento. Eu não tenho que morrer de paixão por uma pessoa, né? Eu não preciso concordar com o erro dela. Eu só não quero que aquilo que ela cometeu comigo aconteça com ela também. Eu não quero que retorne aquilo para ela de alguma forma má. Então, amados, a ideia de perdão é entender que a pessoa é mais importante do que a ofensa dela. Ou seja, é mais importante ainda ter uma ligação no sentido de que não há dívida, não há problema com aquela pessoa mais. É mais importante isso do que querer receber o pagamento da ofensa. Ou seja, a pessoa é mais importante do que a dívida dela. É mais importante que a ofensa. E foi justamente esse o olhar de Deus. Então, ó, Deus tendo consciência. Amados, essa frase assim, anota aí, sei lá, em algum lugar. Tudo bem que eu vou mandar o material. Perdão, amados, eu acho que se fosse para resumir a aula, é isso aí, ó. É um ato de amor. Deus, estão lembrando, a gente está tentando entender o perdão de Deus para nós refletirmos esse amor. Ó, Deus, tendo consciência da nossa natureza, decidiu, por amor, ou seja, a graça de Deus, decidiu por amor nos perdoar, não cobrando na nossa dívida, mas tomando o prejuízo. Qual que foi o prejuízo? De entregar seu filho na cruz. Então Deus tomou um prejuízo incalculável, que é Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados, para que pudéssemos, então, amados, por que isso? Por que Deus tomou prejuízo? Porque Ele nos ama tanto que Ele queria nos reconciliar com Ele mesmo. Por isso que fala que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo, não cobrando a dívida. É isso. Então, ó, entregar seu filho na cruz para que pudéssemos ter paz com Ele novamente. Reconciliação, ou seja, manifestar a justiça dele. Então, amados, na aula que eu trouxe sobre justiça, lembra? O que caracteriza a justiça? Paz. A justiça estabelece a paz. Então, Deus, quando perdoa, é um ato de justiça, porque o preço foi pago, mas pago por quem? Por ele. Ou seja, ele tomou prejuízo. E aí a justiça dele foi manifesta. Então, amados, diante da rebeldia do homem, Deus tinha duas opções, como eu estava falando. Exigir o pagamento da ofensa e, por direito, condenar todos os homens. Por isso que a palavra fala, né? Romanos fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos mereciam condenação. Só que ele, por amor, decidiu nos perdoar, tomando prejuízo pelo erro humano. Então, amados, a gente entende que o ato de perdoar não é um sentimento, mas sim uma ação voluntária. Por isso que é graça, é uma ação voluntária daquele que quer perdoar. Ó, ação voluntária de não querer receber a cobrança da dívida. E aí, amados, a gente entende, então, e esse paralelo fica claro, quando a gente vai lá
continuar o texto que nós começamos, né? Nós lemos Mateus 18, 21 e 22, que foi a pergunta do apóstolo Pedro para o Senhor, né? E o Senhor responde 70 vezes 7, que você tem que perdoar. E aí, amados, na próxima aula a gente vai, né, finalizar a ideia, mas lembra, aqui era a gente entender o conceito, a natureza, a essência de não cobrar a dívida, de não querer a retribuição, né? Essa é a ideia. Eu abro mão da retribuição. Essa é a ideia de perdoar, tá? Por amor, né? E na próxima aula a gente vai desenvolver, né, o que isso significa, né, na prática, né? Quais são as consequências e por que é tão importante perdoar, né? A gente está vendo aqui que é a manifestação da essência de Deus, né? Que é o amor de Deus sendo manifesto. Mas aí quando a gente vai lá em Mateus 18, 23 a 25, que é a continuação do texto que nós lemos, é justamente esse paralelo da dívida. Então, ó, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu vou explicar o que seria isso. Não tendo ele, porém, como que pagar, né, a pessoa que estava em débito, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, amados, o pecado nosso contra Deus, ele literalmente exigiria tudo, e mesmo assim não seria suficiente para pagar, né? Porque a gente está ofendendo um Deus eterno, né? É uma ofensa contra o Senhor, Rei de todas as coisas, soberano. Então, a dívida contraída contra ele também seria infinita. Então, nada que eu pudesse fazer, eu poderia pagar essa dívida. Só que aí o servo fala, então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Aí observa, o servo achava que poderia pagar. Só que qual que é a ideia? O rei, né, que é Deus aqui, ele sabe que o homem não poderia jamais pagar esse preço, porque é um preço infinito. E aí o senhor daquele servo, compadecendo-se, ou seja, graça, amor, misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui está a ideia de perdão, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, e a gente vai desenvolver principalmente essa parte na próxima aula, porque agora que eu entendi o que é o perdão de Deus, e eu preciso perdoar assim como Deus perdoa, na mesma natureza, aí a gente vai desenvolver essa segunda parte do texto, de que como eu tenho que manifestar esse amor, como que eu tenho que manifestar esse perdão. Então, ó, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Então, ó, o cara que foi perdoado devia ao rei 10.000 talentos, né? E o servo encontrou um irmão, um servo, que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Ou seja, a dívida, né? A pessoa cometeu um pecado contra outra pessoa, né? Estava em débito com ela. Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ou seja, fez a mesma coisa que o próprio servo tinha feito com o rei. Sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, negou o perdão. Antes, indo-se, o lançou na prisão, ou seja, a justiça própria. Então, ele exigiu o pagamento, e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar a seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indagando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E aí, de novo, a dívida era impagável. Então, esse homem aqui que não perdoou, ele estava novamente em débito com Deus, com o Senhor.
E aí fala, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seus irmãos. Então, amados, lembra, palavra, a gente estudou sobre galardão, a gente estudou sobre justiça, e tudo se resume ao amor, né, que foi o último tema. Então, amados, quando eu não perdoo, eu não amo. Se eu não amo, não vem de Deus. Se não vem de Deus, é passível de condenação. Não tem galardão, né? Por isso que vai receber o quê? O juízo, quem não perdoa, porque não está amando. Então, amados, isso aqui é muito sério. Não estou falando que é simples, mas diante do amor que Deus teve sobre a minha vida, eu tenho agora uma obrigação de perdoar também, na mesma medida que Deus perdoou. Amados, isso é evangelho, é muito profundo, e a gente vai ver na aula que vem que o Senhor Jesus ele fala com seus discípulos, a questão de perdoar várias vezes aquele que comete pecados contra nós, ou seja, a mesma pessoa falha diversas vezes com você e você tem que perdoar. E é engraçado que a reação dos discípulos é o seguinte: Senhor, dai-nos mais fé. Porque isso aqui é tão profundo que, de novo, é simples a ideia, né? Perdoar, a ideia é simples, mas não é fácil. Não é fácil, né? Quando alguém comete um delito contra você, a sua justiça própria grita exigindo a justiça, né? A sua justiça própria, exigindo pagamento. E a ideia de perdoar é isso, é abrir mão disso. Ou seja, é abrir mão de nós mesmos, né? Abrir mão do meu querer, da minha vontade e perdoar como o Senhor perdoou. Essa parábola, né, só para a gente ter noção de números, né, que é interessante a gente perceber por que o Senhor estava falando dessa forma, como que essa parábola ela faz um paralelo muito, muito claro em relação ao perdão que veio da parte de Deus e o perdão que nós devemos perdoar. Então fala o seguinte, né, um talento era a maior unidade monetária da época, e ela equivaleria ao salário de 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias de trabalho, eu nem sei quantos anos são isso, tá? Enfim, é muita coisa. Só que a palavra fala que são 10.000 talentos. E o número 10.000 era o número mais alto que era expresso em grego. Ó. É um número, 10.000 é o mais alto número individual que pode ser expresso em grego. Isso é o que eu peguei de um comentário bíblico, tá, amados? Achei interessante, quis colocar. Então, Cristo pegou o maior talento, ou a maior moeda, unidade monetária da época, e pegou o maior número possível que poderia ser escrito, e ele juntou para dizer que a dívida era infinita, porque era o maior possível. Então, a dívida de 10.000 talentos, se a gente fosse converter, ela equivaleria ao salário de 1 bilhão de dias, aproximadamente, né, arredondando aí, 1 bilhão de dias de um lavrador, de um trabalho braçal. Imagina isso, ou seja, é uma dívida irremediável. Então, todos os homens tinham essa dívida com Deus, impagável. Só Deus, só o próprio Deus para pagar essa dívida. Só ele tem o dinheiro para isso, né? Que é o sacrifício de Cristo, né? Na cruz. O próprio Deus se manifestando em carne para tomar o prejuízo e pagar o preço exigido, esse preço infinito. Então, só um Deus infinito poderia pagar essa dívida infinita. Ou seja, é um perdão espantoso, amados. A graça de Deus, quando a gente entende isso, ó, a graça de Deus ela tem que nos inundar. E aí, quanto mais perdão eu recebo, porque eu sei que eu sou pobre, miserável, e aquilo que o Senhor me perdoou, quanto mais eu recebo esse perdão de Deus, quanto mais eu compreendo esse perdão que veio da parte de Deus, que é a manifestação do amor, mais eu vou querer também fazer isso, né? Essa é a ideia. Porque os 100 denários que o servo estava exigindo do conservo, do irmão, 100 denários equivaleria a 3 meses de salário. E aí observa, amados, 3 meses de salário, para a nossa realidade, não é pouca coisa. Né? Vamos pensar assim, na nossa realidade, não é pouca coisa. Só que diante daquilo que Deus fez,
é irrisório, é ridículo, né? Não chega nem perto em valor nenhum. Então, nos nossos olhos, para nossa realidade, 100 denários é muito. Só que, diante do perdão que eu recebi, eu sou obrigado a também perdoar da mesma forma. Ou seja, eu vou sim tomar o prejuízo. Então, é interessante que o texto não está querendo dizer que o que acontece comigo, as faltas que outros cometem contra mim, não é que ele é nulo, ou seja, não é nada. É alguma coisa. Mas diante de Deus, não se torna nada. E é por isso que é um ato também de amor. Exige sim um esforço nosso. Exige sim uma posição real de amar. Então, quando você perdoa alguém, né, esses 100 denários, é sim um perdão real, né, para o nosso nível. Mas, diante do perdão que eu recebi, do amor que foi derramado na minha vida, eu estou com crédito para perdoar todo mundo. Um perdão absoluto e perfeito, 70 vezes 7. Porque o perdão que eu recebi, o crédito que eu recebi é infinito, ó, 1 bilhão de dias. Então, esse 1 bilhão de dias que eu recebi de crédito, eu tenho que compartilhar com os outros também. Pagar tomar, entre aspas, o prejuízo, porque eu não vou querer receber, porque eu não tenho mais dívida. Então, como eu não tenho mais dívida, eu não vou cobrar dívida de ninguém. Então, amados, aqueles que receberam o perdão de Deus devem perdoar. Isso faz parte do evangelho, isso faz parte do reino de Deus. Quem não perdoa, não ama. E se não ama, tá com problema. E, de novo, amados, a gente precisa exercitar isso. É a renovação na mente, é dia após dia, né? E aí, para fechar, amados, o último texto, para indicar como o amor e o perdão são intrínsecos, está lá em Lucas 7, 40 a 50, que o Senhor Jesus ele fala outra parábola. Jesus, né, ele vai na casa de um fariseu, ele é recebido, e lá uma mulher se prostra, né, derrama lágrimas, derrama óleo nos pés do Senhor, enxuga, né, os pés do Senhor, e aí o fariseu se escandaliza, né, que é o Simão aqui, esse Simão aqui. E aí o Senhor Jesus ele se dirige, né, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor, de novo, ó, credor, dinheiro, débito, dívida. Então, amados, a ideia de perdão está muito clara em relação a isso, de cobrança, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários, 500 denários, e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como lhe pagar, perguntou-lhes a ambos: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele quem mais perdoou. Replicou-lhe o Senhor: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E aí, amados, essa parte aqui, perdoa os pecados, é a primeira, quando a gente vai lá nos evangelhos, a primeira coisa que revela a divindade de Cristo é ele perdoando pecados. Porque os fariseus reconheceram: como assim? O único que pode perdoar é Deus. Então, os primeiros textos mostrarem justamente isso, de que é o Senhor perdoando, né? Perdoando os pecados, está mostrando a manifestação da essência de Deus, que estava em Cristo, né? E que foi compartilhado conosco. E aí, amados, olha que interessante. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou.
vai-te em paz. Então, amados, o perdão é essa manifestação do amor que irá produzir paz em nossos corações. Então, a gente pode resumir a aula de hoje da seguinte forma: perdoar é um ato, é uma ação, não é um sentimento. Ter consciência do erro cometido, então, olha só, tem as etapas aqui do perdão, ó. Você vai ter consciência do erro que foi cometido contra você. Você ter consciência da natureza do outro, que o outro é falho. E aí, amados, voltando aqui, esses 2 pontos, é para a gente voltar aqui o seguinte, ó. Acabou saindo aqui, calma aí. Acabei tirando. Então, amados, rapidinho, só voltar aqui. Então, para a gente entender aqui, ó, essa ideia de quem muito foi perdoado ama mais, e aí consegue perdoar mais, tem tudo a ver com essa consciência. É a consciência do erro cometido. Então, para receber o perdão e para manifestar o perdão, a gente precisa entender a nossa natureza. Então, qual que é a questão? Jesus está falando aqui, não é que Simão pecou menos do que essa mulher. A questão não é essa. É que a mulher tinha mais consciência do que o Simão dos seus pecados. Isso faz parte do arrependimento. Então, amados, o que é o arrependimento? É quando eu tenho real consciência dos meus atos diante de Deus. É quando eu tenho uma real noção do que eu fiz ofende a Deus, agride a Deus. E aí isso gera um arrependimento. O amor dele nos constrange. Eu fico constrangido diante de Deus. Então, o arrependimento tem essa ideia de consciência de pecado. Você está consciente do que você fez é gravíssimo. E aí, quanto mais consciente disso, essa é a questão. Quanto mais consciente eu estou da minha condição, por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 1, 2 e 3, ele quer deixar claro, tanto o gentil quanto o judeu, todos são podres diante de Deus, todos estão mergulhados na lama, e se não for o próprio Deus, nós estaríamos numa condição de depravação, mesmo que fisicamente ou socialmente pareçamos ser bons, assim como Simão era aqui. O Simão, por ser fariseu, ele tinha na sua mente uma consciência de que ele era superior a esta mulher, de que ele não era pecador como ela era. Ou seja, a questão do perdão e de receber o amor de Deus tem tudo a ver com a minha consciência da minha condição. Então, quando eu tenho a consciência da condição de que eu me encontrava e o perdão que eu recebi de Deus é demasiadamente grande, muito maior do que eu posso imaginar, eu vou olhar para o meu irmão ou para aquele que me defraudou e eu preciso da mesma forma compreender que aquela pessoa está também naquela condição. Então, quando eu tenho consciência desse erro, do que ela cometeu, mas a consciência do porquê que aquilo foi produzido, da onde veio, daquela natureza caída, eu vou decidir vencer o sentimento de justiça própria, de querer cobrar a dívida. Então, eu não vou cobrar a dívida, ou seja, eu não vou querer vingança, eu não vou querer desejar que aconteça a mesma coisa, ou seja, pagar com a mesma moeda, eu não vou querer que aconteça alguma coisa com aquela pessoa, eu simplesmente vou deixá-la em paz. Nesse sentido, eu vou abrir mão. Essa é a ideia de perdão. Eu vou abrir mão daquilo que teoricamente eu deveria merecer, porque a minha justiça própria está pedindo. Mas não, a minha justiça diante de Deus é trapo de imundícia, logo não serve de nada. Então não vou cobrar isso. Eu vou simplesmente abrir mão. Vou tomar o prejuízo. Vou decidir tomar o prejuízo. E diante disso, eu vou ter paz e uma consciência limpa diante de Deus e diante daquela pessoa que me ofendeu. Principalmente mediante o arrependimento dela. Mas, amados, de novo, não exige, porque Deus nos perdoou antes, quando nós estávamos na condição de pecadores. Então, é triste, por exemplo, ver dentro da igreja evangélica muitos querendo
exigindo a condenação de pessoas ímpias, sendo que elas merecem o perdão de Deus tanto quanto nós, né? Elas estão naquela condição que elas são escravas de algo que elas não entendem, não compreendem, não podem se libertar, a não ser por Cristo. Então, o olhar que eu tenho que ter para essas pessoas é de misericórdia e perdoá-las antes mesmo delas cometerem alguma coisa contra nós. E se elas cometerem, eu já tenho que estar predisposto a perdoá-las. Mesmo que o sentimento vai ser contra, enfim, vai ser uma luta, né? De novo, é a luta da carne contra o sangue, né? É a milícia, isso vai militar dentro de nós, mas é em Deus que eu vou buscar o quê? Essa paz com todos. E a paz no sentido, de novo, não de sentimento, não de você morrer de paixões e de você ter coisas boas, mas que você vai conseguir olhar para aquela situação, olhar para aquilo que aconteceu e não exigir nada e viver em paz com isso, diante das circunstâncias. E, amados, isso é muito profundo, porque a gente está falando, é até difícil dizer assim, mas se a gente fosse pensar em um exemplo, assim, muito, que para a gente seria naturalmente muito, muito difícil, é a gente imaginar que nem Lameque. Lameque, ele assassinou uma mulher, eu acho, um homem e uma criança. Olha isso. E esse Lameque ele poderia receber o perdão de Deus. Ou seja, é imaginar talvez acontecer algo tão trágico conosco que alguém possa cometer, mas mesmo assim, eu, em Deus, perdoá-lo. Não porque vai vir de mim, mas porque o Espírito habita em mim, a natureza de Deus está em mim pelo Espírito, então no Espírito eu vou conseguir, em amor, com essas pessoas. De novo, o conceito é simples, viver isso é muito profundo. É realmente só em Cristo, só em Deus. Olhar para as coisas e as realidades dessa vida e conseguir realmente perdoar. Enfim, acho que essa era a ideia de que Cristo veio trazer para nós. Que está no Evangelho. Enfim, isso é Evangelho, isso é amor. Então, amados, diante disso, a gente vê, como os textos nós vemos, o perdão é uma medida do nosso amor. O texto anterior que nós lemos fala exatamente disso. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Muito ama. Ou seja, a pessoa que entendeu a condição dela, cada vez mais profunda, mais ela enxerga o perdão de Deus sobre ela, mais ela ama. Ou seja, mais ela reflete o amor de Deus. Mais ela reflete a natureza de Deus. Mais ela manifesta a justiça de Deus. Então, amados, devemos fazer da mesma forma como ele fez conosco. E é isso que nós vamos desenvolver mais nas próximas aulas. Porque muitos textos falam justamente sobre se eu não perdoar, não serei perdoado. E se eu perdoar, serei perdoado. É isso que Cristo nos ensina. E aí, próxima aula, para a gente fechar o ano, nós vamos falar sobre isso. Amém, amados? Glória a Deus. Ficou claro? Tudo entendido? Dúvidas? Agora. Amém, glória a Deus. Amém, minha irmã. É isso aí. Perdoar é libertador. É libertador. Tanto para nós quanto para a pessoa. E aquilo, o perdão nos constrange. Por isso que a palavra fala que o amor de Deus nos constrange. Então, quando nós perdoamos, principalmente se for algo muito grave, isso vai gerar constrangimento na outra pessoa também, e isso pode conduzi-la ao arrependimento. Por isso que quando nós perdoamos, a pessoa vai ser perdoada, porque isso irá produzir arrependimento, assim como o perdão de Deus produziu arrependimento nas nossas vidas. Pode falar, minha irmã. Você quer abrir o microfone para contar? Vivi essa experiência e sou outra pessoa depois de ter perdoado. Olha isso. É isso, amados. É a essência de Deus, né? O perdão.
Ah, não? Beleza. Tem um microfonezinho aí. Irmão, esse texto aí dessa mulher que enxugou os pés de Jesus é a mesma situação da Maria, irmã de Lázaro, que ungiu os pés de Jesus e enxugou os cabelos? Então, eu fiquei com essa dúvida. Eu fiquei até de confirmar, mas parece que não. Deixa eu pegar o texto aqui de. Porque. Calma aí. Deixa eu pegar. Eu preciso confirmar. Vou pegar a Bíblia aqui rapidinho. Eu Para não, a gente confirmar isso. eu não lembro a Mas referência, mas uma vez eu investiguei, não é não. não é, né? Então, não é. Na minha cabeça eu também olhei o texto e falei, eu acho que não é, mas é muito parecido. Porque é na casa do fariseu, não é na própria casa, entendeu? E esse aqui de Entendi. Lucas é no começo. É no começo. Se eu não É me Lucas 7. engano, se eu não me engano, uma é Maria Madalena Isso. e a outra é a Ah, irmã de Lázaro. então, a irmã de Lázaro é lá no final, né? É Lá no do finalzinho, já perfume. perto da né, do sacrifício de Cristo. Próximo Isso. próximo à crucificação. Isso, próximo à crucificação. O dessa mulher já é no começo, que é justamente aquele questionamento, né? Quem é este que perdoa pecados, né? Então são as perguntas ali no começo do ministério de Jesus, entendeu? Então ali no comecinho. Provavelmente era uma prática, a prática assim, no sentido de que as mulheres, né, elas não tinham muito espaço, né? O que elas poderiam oferecer ali naquele ponto era realmente essas coisas assim, né, como ato de adoração. O E Alisson Alisson, vai falar. fala aí, irmão. Perdão, Vinícius, não entendi. Não, eu Consegui. deixei o Alisson falar. Pode falar, Eliane. Aí, ô Alisson, depois você fala. Conta, minha irmã. Então, é mais mesmo, né, uma palavra, uma reflexão sobre, para edificar, né, sobre todo esse assunto. O perdão é algo que eu trouxe para minha vida, assim, a vida toda, né, os questionamentos em relação ao perdão. Então, assim, uma pessoa específica na minha vida, eu atribuía a ela que tudo que era de ruim na minha vida vinha dessa pessoa. E aí, um determinado tempo, a pessoa me pediu perdão, né? Me pediu perdão assim, né? E eu aceitei aquilo de muito coração. Naquele dia, assim, é um sentimento muito claro mesmo, assim, de tato. É como se eu tivesse tirado 50 quilos do meu corpo, sabe? Glória a Deus. E, para além disso, a minha vida ela era toda travada partindo desse pensamento que eu tinha a partir em respeito a essa pessoa. Então, eu achava Uhum. que nada dava certo na minha vida, porque essa pessoa tinha lançado palavras sobre mim e a minha vida não dava certo por isso. E, ao mesmo tempo, era uma forma, assim, de puni-la. Né? Eu achava, Uhum. tem que pagar, você tem que me ver sofrer. Olha só que louco. A pessoa tinha que Uhum. me ver sofrer e eu achando que ela sofreria com isso. É muito louco. A falta de perdão é Uhum. muito louco. E Sim. aí, né, com o conhecimento do Senhor, né, ao longo da vida, isso me trouxe esse pensamento que você acabou de dizer, né, que todos são passivos de perdão. O Senhor olha ele com outros olhos, né, olha essa pessoa com outros olhos. Eu precisava olhar para ela como Cristo olha. Exato. E minha vida destrava, e aí eu sou uma outra pessoa, meu semblante muda. Então, assim, eu vivi essa experiência, assim, muito clara, assim, e eu mudei aparentemente, a minha aparência mudou depois que eu decidi entender que essa pessoa merece o perdão, o meu perdão, o perdão do Senhor, e que em algum momento na vida dela, ela vai entender isso, e ela com Deus, né, não tem mais nada a ver comigo. E Sim. viver em paz com essa pessoa, realmente, para mim, foi divisor de águas. Essa é Aleluia. a reflexão. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. É isso. Eu também tive uma experiência com uma pessoa, quando eu era criança, ela fazia, né, coisas, não no sentido sexual, tá? Mas era coisa assim, de violência, né? Não era uma pessoa muito próxima, mas que ela comigo, com minha irmã e tal. E aí, ela, depois de muito tempo, né, ela conheceu o Senhor e aos poucos aí ela veio me pedir perdão.
E, assim, eu, particularmente, eu nunca tive muito problema com ela, mas era uma coisa esquisita, né? E aí, depois, assim, a gente vê também da outra pessoa que pede perdão, como ela também muda, né? Sim. Nós mudamos e a pessoa muda. Então, é essa troca que Deus quer justamente, essa é a ideia, né? E é maravilhoso. E tá aí o testemunho, perfeito, né? É isso. Perdão é isso, né? Estou trabalhando em relação a isso, porque hoje eu tenho uma resistência grande de lidar com essa pessoa normalmente. Eu até levei para o gabinete isso. Por isso eu não tenho raiva, não lembro com rancor de nada que foi feito, mas assim, eu tenho uma resistência se a pessoa ligar, se a pessoa estiver no mesmo ambiente, eu não gosto de conversar, não tenho raiva, mas eu não queria ter esse contato. E eu comecei a achar que eu não tinha perdoado. Apesar de não lembrar mais das coisas, de não ter raiva, de não querer que ela pague por nada, mas eu, assim, eu não queria mais ter nenhum tipo de relação. E a pessoa meio que força essa relação. Então, assim, isso ainda é um questionamento para mim, mas eu tenho muito claro para mim dentro do meu coração que eu não desejo nada. Eu desejo que o Senhor se revele a ela, que ela, né, realmente ela seja uma pessoa que o Senhor a perdoe também, né? Acredito que sim, quando ela me pede perdão, acredito que o Senhor também já perdoou ela. Mas hoje eu ainda trago esse questionamento porque eu não quero. É como se não fosse uma pessoa que não existisse mais, assim, não, nem com raiva, mas também não quero contato. E aí ainda estou com esse questionamento, mas estou trabalhando isso em oração. Amém. Não, eu acredito que o Senhor quer é uma restauração plena, né? Sim. Então são níveis. Mas o perdoar já foi. Agora, qual a continuação disso? É justamente o que Deus fez conosco. O que ele fez? Primeiro, perdoou, nos reconectou com ele, e a partir de reconectar com ele, nesse sentido de que agora eu tenho paz com Deus, assim como a irmã tem paz com esta pessoa agora, tipo assim, tá tudo certo, você não cobra dívida, você não, né, não quer nada e tal, mas eu acredito que o próximo nível é sim um momento de, talvez, chegar nesse lugar de poder realmente conviver, restaurar plenamente a convivência. Assim como nós, aos poucos, somos cada vez mais íntimos de Deus, né, nesse sentido. Mas tudo começou o quê? Do perdão. Então, perdoar tá perdoado. Amém. Glória a Deus. Mas eu creio, né, nesse sentido de que a gente está comparando com aquilo que Deus fez conosco, de que sim, uma hora seja possível, né, de que haja esse convívio mesmo, entendeu? Amém. Amém. Mas é isso, são níveis, né? Por isso que é de glória em glória, renovação da mente. E não vai acabar nunca. E é isso. E para mim foi esclarecedor isso, saber que é nível. Eu achava que eu estava errada. Então, sim, que bom saber que é um nível. É isso aí, mesmo. Em glória a Deus. Então, é isso aí, o Senhor vai nos transformando e é bom, é maravilhoso caminhar. Glória a Deus. Fala, Alisson, conta para mim, meu irmão. E aí, paz. O texto aí que você estava perguntando é Lucas 7, do 36 ao 50. Não relata o nome da mulher, não, no caso. Só fala que era mulher pecadora e tal, não tem nome. Isso, não relata. Então, a maior dúvida é o texto de João. O João. Que o fala... João aqui, tem aqui, pô. João 11 e 2. Capítulo 11, versículo 2. Lê um pedação aí. Tem o 2 e tem o 12 e 3. Não, então que fala, ó, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com o óleo perfumado do Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Aí aqui já fala a Maria, né? E provavelmente aí tem essa ligação às vezes tem essa ligação com o texto lá atrás, entendeu? Porque fala assim, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com o óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Então tem essa meio que, eu não sou, né, quem sou eu, mas acho que tem essa ligação com o texto de Lucas lá. Então. Porque como fala que esta era a Maria, né, então pode dar a entender que tá ligado a Lucas. Ele fala no passado, né, aquela aquela que enxugou. Então.
onde que enxugou. Se ela enxugou na casa do fariseu ou na casa de Lázaro. Que eu acho que é na... Não, essa aqui, a primeira de Lucas foi na casa do fariseu. Sim. E aqui agora tá falando de Lázaro. Não, Essa aqui só dá o texto de Lázaro. E outro texto que fala, aí fala que é João 12, 3, né? Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu com fragrância daquele bálsamo. Então, aí são 2 atos, então, né? São 2 atos diferentes. Isso. Então, essa primeira é a de Lucas, e a segunda é um outro... É outra Maria, no caso. Que, né? Que aqui já fala que... Mas um de seus discípulos, que aí fala do Judas, né? Que poderia ter pego e vendido e tal, enfim. Mas a questão, assim, Renato, do perdão, eu peguei assim, já estava um pouco adiantado aí, que eu entrei um pouco mais tarde, mas eu vejo o perdão como um estilo de vida cristã. Porque na outra igreja, né, que eu era, né, tem alguns ensinamentos, a gente falava, tipo assim, o pastor costumava, né, usar mais para confrontar mesmo, tipo assim, quando a gente não liberava o perdão para alguém que nos ofendeu, meio que a gente está dormindo com aquela pessoa sem a pessoa estar fisicamente conosco. Porque você carrega aquele peso de uma ofensa, de algo que foi feito, e a gente não consegue se libertar daquilo, e fica sempre em remorso, e fica aquele ressentimento, no caso de algo que está errado, e a gente pensa que a gente é o culpado de tudo e trava nosso ministério, nosso chamado. Então, assim, eu vejo o perdão como um estilo de vida, né, cristã, porque, aí falando assim, dos últimos acontecimentos que aconteceu comigo, do acidente e tal, o cara, né, estava embriagado, enfim, mas eu conversando no serviço, esses caras, mas aí como é que você tá lidando com a situação? Eu falei, cara, já perdoei o cara no dia depois. Tipo assim, no domingo ele foi lá em casa e perguntou como é que tava. Eu falei que tinha, né, infelizmente o meu dedo tinha sido amputado e tal. Aí ele chorando, eu falei, cara, fica tranquilo, tá perdoado. Foi isso. Ele, pô, me perdoa, ele pediu perdão. Eu falei, não, cara, tá perdoado. Quem sou eu pra negar um perdão pra você? Eu já tinha te perdoado no sábado, né? Quando eu cheguei em casa, eu orei, falei, Deus, perdoa o Fábio, enfim, aconteceu. Não quero guardar nada contra ele, não quero ter raiva do cara, mesmo. Às vezes a gente pensa, não, hoje, esse aqui eu tenho direito de ter raiva. A gente pensa, esse pecado aqui ou essa ofensa eu tenho direito. Só que a gente não tem direito. A gente não tem esse direito. A gente tem que só perdoar e seguir em frente. Lógico que a cicatriz fica, não assim, cicatriz realmente ficou, né? Aqui. Mas as cicatrizes que as pessoas nos ofendem ficam também, né? As cicatrizes espirituais. E a gente tem que olhar para ela. Isso aí, a gente olha para essas cicatrizes e vê assim, cara, não tem mais dor. Não é aquela coisa que você olha com dor ali, pô, tá doendo, né? E tá doendo por quê? Porque não foi liberado perdão. Então, assim, eu vejo que o perdão é profundo e é libertador. Quando a gente tem esse entendimento real do que é o perdão, né? Às vezes nem precisa ver esse 70 vezes 7, mas o que Deus faz através do ato de liberar o perdão ou de você perdoar alguém. Porque eu falo até, tipo assim, lá de trás, como eu não fui criado pelo meu pai, aí as pessoas, meus familiares, né, falavam, seu pai te abandonou, então ficou naquele peso. E quando eu via que Deus era pai, tipo assim, nas mensagens, enfim, na hora que no início da minha conversão, e nas minhas, como eu vim não vim do lar cristão, né, vim do mundo todo conturbado, nas minhas crises, às vezes de desistência ali, de querer fazer algo, não fazer a vontade de Deus, eu falava assim, Deus, tipo assim, se você é meu pai, vai me abandonar quando? Porque eu tinha esse pensamento lá de trás, porque eu não tinha perdoado meu pai. Aí a partir do momento que eu perdoei meu pai, as coisas mudou. Aí eu recebi mesmo a paz do Senhor, eu recebi a paternidade de Deus.
E quando as mensagens depois disso, que foi falando que Deus era Pai, eu sentia o abraço dele, sentia o carinho dele mais profundo. Porque, igual eu falei, o perdão é algo que liberta, é algo que faz a gente ficar mais leve e entender. E quando a gente entende, a gente perdoa às vezes, né, mesmo sem falar assim, pô, já perdoei, já acabei. Tipo assim, você não precisa fazer esforço. Você não precisa falar assim, pô, tem que perdoar. Não, já foi perdoado e acabou, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que ter esse entendimento da cruz. Que Jesus falou assim, será que eu vou perdoar o Alisson? Será que vai, tipo assim, como é que ele vai reagir? Ele foi lá, pagou o preço, né? Perdoou meus pecados na cruz e acabou. Não ficou pensando o que eu ia fazer. Como se eu ia aceitá-lo. Assim, ele sabia que eu ia aceitar ele, mas ele não ficou pensando assim, será que vai valer a pena? Eu morrer, derramar meu sangue pelo Alisson, por nós todos? Então ele não teve esse pensamento assim. Ele só foi lá, fez o que tinha que ser feito, cumpriu o chamado dele e, e seguiu, obedeceu o que o pai pediu. Então eu vejo isso, a gente tem que ser espelhos e luz para as pessoas. E tanto que, igual eu falei, no serviço, eu perguntei a Deus, falei, Deus, minha lesão do meu acidente, eu não perguntei o porquê. Poxa, por que aconteceu? Tô, tipo assim, às vezes a gente pergunta, né? Pô, tô servindo a você, tô participando dos cultos, tô participando de um monte de coisa. E, tipo, se logo comigo, eu falei, Deus, beleza, aconteceu esse acidente aqui, mas é para quê? Para onde? Qual motivo? Qual situação que vai ser usada? E no serviço as pessoas perguntavam, mas e aí, como é que eu estava falando? Né? Como é que tá o cara? Eu falei, cara, tá perdoado. Como assim, meu? O cara tá perdoado, tá doido, o cara te aleijou, pô, tipo assim, te amputou aí e tal. Eu falei, tá perdoado, mano. Em Cristo Jesus tá perdoado, acabou, não tem. Falei, não tem mais nada assim, eu não tenho que ficar guardando o cara com raiva do cara. Infelizmente aconteceu e aí seguir em frente. A minha oração, eu falei com o pessoal lá no serviço, eu falei, a minha oração é que Deus alcance ele, abençoe os filhos dele, abençoe a esposa dele, abençoe o casamento dele, abençoe a casa dele, e ele mude. Só isso, eu falei assim, não tenho raiva do cara. E as pessoas começaram a ver assim, cara, é Deus mesmo que fez que Deus tava nesse negócio. Então, assim, é isso. Assim, o perdão a gente tem que trazer esse entendimento e trazer no nosso coração como um estilo de vida cristã. Porque o mundo já está vendo, tipo assim, os pastores falam, às vezes o mundo meio que não olha para a gente que é cristão já de uma forma diferente. Porque pelas coisas que sofreram, pelos alguns ensinamentos errados, enfim. Então a gente tem que demonstrar na prática o que é. Então na prática é o quê? É o perdão que tem que ir, o amor que você falou, né? O amor de Deus, o zelo com a palavra, o zelo nas conversas que a gente tem fora da igreja, com pessoas do mundo. Então esse é o cuidado, tipo assim, não entrar em qualquer conversa, que a conversa às vezes é torta ali, fala, pô, se eu sair fora, nem participo. E é dessa forma, é na prática que a gente vai alcançar outros. Isso aí, perfeito. Glória a Deus, glória a Deus. E é maravilhoso isso, amados. Perdão, é isso, perdão é mais se vivendo mesmo, né? A gente, né, tá aqui entendendo, compreendendo, mas é isso, é a vida cristã mesmo. Por isso que quando a palavra fala, né, nós seríamos conhecidos pelo amor, e sendo o perdão uma marca do amor, né, uma manifestação do amor de Deus, então quando nós perdoamos, nós estamos apontando, mostrando para o mundo como é que é, né? Estamos dando testemunho que os irmãos acabaram de contar. Glória a Deus, é isso aí, maravilhoso. Vinícius, você ia falar um negócio, meu irmão? Pode falar. Amém. Será que dá tempo? Dá, né? Dá, pode falar. Não, eu ia falar um pouco sobre 2 Coríntios 5, mas você acabou falando, né, do amor de Cristo nos constrange. Eu acredito que esse para mim, é um texto muito importante, assim, né? Nos pega mesmo e nos motiva, nos constrange de uma forma que é impossível a gente não refletir esse amor, inclusive através do perdão, né? Que o texto ele continua falando que Cristo nos introduziu no ministério da reconciliação, né? No caso, reconciliação com Deus, mas é algo que flui, né? Naturalmente. Mas eu acho relevante falar até pelos testemunhos também,
cada caso é um caso, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu participei de uma igreja e teve um irmão que feriu demais a gente, eu e minha família, né? No caso, quem é casado sabe, pode mexer comigo, mas mexer com esposa, né? Com filho, enfim. Mas na época era eu e a Vanessa. Ele feriu muita gente, assim, com falso testemunho, de uma atitude que a gente tinha tomado. E também deu prejuízos, né? Prejuízos financeiros, no caso. Enfim, Uhum. passou os anos, a gente perdeu o contato também. Agora o vento soprou, a gente está próximo de novo, congrega junto. E a atitude que a gente tomou, ele tomou agora, ele começou a enxergar as mesmas coisas. Enfim, Uhum. a gente perdoou, ele frequenta a nossa casa e tal. E realmente, assim, foi restaurado, a gente decidiu perdoar, foi uma decisão. Uhum. Porém, já aconteceu de envolver algumas coisas como na parte financeira. Olha, você me pode me emprestar? Tipo, como empréstimo. Então, o perdão, ele sim, ele reconcilia, Uhum. mas a gente não precisa estar sujeito, a gente não precisa se sujeitar às mesmas coisas. Então, assim, ó, eu perdoei o irmão, porém eu sei, eu conheço uma falha no caráter dele. Então, cabe a mim também a proteger a nossa amizade, né? Proteger a minha família e proteger o irmão de não entrar nesse quesito. Por exemplo, olha, eu sei que ele tem uma dificuldade na área financeira. Eu não Uhum. preciso, eu não sou obrigado a, por exemplo, emprestar dinheiro para ele. Sei que Alimentá-lo. alimentar isso. Então, poxa, mas você não perdoou? Eu perdoei, mas não é porque eu Sim. perdoei, eu estou dando um exemplo no meu caso. Não Não, é mas, porque, não, por pode exemplo, terminar aí. eu conheço, por exemplo, no meu caso foi esse. Mas, por exemplo, eu conheço um irmão que fez uma fofoca de mim. Eu decido perdoar? Não, eu decido perdoar. Mas não quer dizer que eu preciso contar tudo para ele, entende? É, Lógico, lógico. então, eu acredito assim, ó, o nível de, de perdão, logicamente, exige um nível de maturidade nosso. E isso acompanha as nossas atitudes num contexto geral, entende? Então, assim, ó, eu perdoei ele, perdoei a dívida, até perdoei a dívida. Mas o fato de eu não emprestar, não me envolver com ele financeiramente, não quer dizer que eu não perdoei ele. Não, perfeito. Na verdade, é lógico, né, isso aí é porque a gente vai. É porque, por exemplo, é porque a irmã Eliane citou a questão da convivência ali, né? Então, que nem você falou, tá convivendo e tal. Mas não quer dizer que você vai, né? O perdão não é essa permissividade. Esse é o ponto. Perdão não é permissividade. São coisas diferentes. Deus nos perdoa e não quer que a gente pratique um monte de coisa, né? Então, ó, é porque tá dando spoiler da aula que vem, mas só para deixar um texto para confirmar o que você está falando, né? Lucas 17, 3 a 5, na próxima aula eu vou citar esse texto, mas só a primeira parte, não vou falar tudo não, ó. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. É isso, ó. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Pronto. Então, ó, você repreende, né, chama atenção, fala, aponta, né, que nem você falou, não prestar dinheiro, não tem porquê, né? É, mas a questão, eu acho que o ponto é só no caso, por exemplo, que aí eu não estou falando que é esse caso, mas é o ponto que você sabe que seu irmão vai fazer maracutaia lá, e, né, não estou falando que ele vai fazer isso, estou citando aqui, né? Aí você, obviamente, você não vai emprestar dinheiro, você está fazendo até ele pecar, né? Mas na questão de necessidade mesmo, você sabe, tem consciência. Como você está em paz com ele, aí é outra circunstância, né? Presta atenção. É isso aí, é isso aí, falou perfeito. É exatamente isso. De novo, né? Perdão não é permissividade, né? São coisas diferentes. Por isso que o texto fala, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa. Pecou contra você, né? E aí perdoa. E é isso aí. Segue a vida e tudo que a gente falou. Glória a Deus, amados. Vamos viver esse perdão. Aula que vem a gente
a gente fala mais. Mas, o Vinícius, completa aí, você ia falando assim, pode falar. Não, era isso. Falei rapidamente também, mas é isso. É isso. É saber perdoar e saber também a forma de agir, né? Em Isso, todas as porque coisas. esse seu perdão, a qualquer ideia do perdão, que é o que a gente está falando, essa forma de viver vai apontar para Cristo, para que aquela pessoa se arrependa dos atos dela também, porque de você para com ela já está certo, só que ela precisa também mudar, né? Então, o perdão é um dos caminhos que o Senhor vai usar para que essa pessoa seja liberta e para que ela mude de vida, se arrependa, aí ela se arrependa dos atos dela, né? E ela passe por uma transformação, né? É isso. Glória a Deus, amados. Maravilhoso. O Senhor é bom, né? E obrigado, os testemunhos, é bom demais a gente ver na prática, né? É isso, né? Todo mundo aqui falando na prática o que que é o perdão, né? Que é algo mais prático, precisa se viver, é mais do que qualquer coisa teórica, né? Aleluia. Glória a Deus, amados. Vamos orar então, para a gente encerrar? Glória a Deus. Paizinho, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, teu amor, teu perdão, Pai, sobre nós. Sabemos, Pai, que nós somos merecedores, né? Somos falhos, constantemente erramos contigo, mas o Senhor, dia após dia, Senhor, tem nos amado. Pai, que possamos refletir este amor, Pai, que tudo que nós conversamos aqui, Pai, tudo que nós refletimos aqui sobre a tua palavra, sobre o teu caráter, nos ajude, Senhor, a cada dia mais crescermos em Ti, Senhor, em maturidade, entendimento, Pai, para compreender o Senhor, Pai, e diante disso, termos nossas vidas transformadas, que possamos continuar, Senhor, nessa vida de perdão, Pai. Louvo pela vida dos meus irmãos, Pai, que testemunharam aqui, Senhor, como o perdão é libertador, como o perdão é uma forma de viver, uma escolha que nós colhemos e dá fruto, Pai. Nós queremos viver isso a cada dia, Senhor, tire de nós toda arrogância, qualquer coisa que possa nos impedir, Senhor, de viver a plenitude disso, Pai. Em nome de Jesus, é que nós queremos, Pai, nos submeter a Ti e vivermos para a Tua glória, Pai, exaltando o Teu nome, proclamando o Teu reino, perdoando vidas, para que vidas sejam alcançadas, para que o Teu nome seja visto e exaltado, Pai, cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião, por essa aula, e ser conosco, Pai, no restante dessa noite. Guarda-nos, Pai, nos dê a noite de paz, que o Teu shalom venha estar sobre nós. Eu te peço, te louvo, te adoro assim, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Deus abençoe. Bom restante feriado. Bom descanso para vocês. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite. Glória a Boa Deus. noite. Boa noite. Paz.